Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade àquela meditação sobre a história do rico e do Lázaro. Essa história é uma história, assim, inusitada. Em toda a Bíblia, só existe uma história igual a essa mesma. E só uma pessoa poderia falar sobre esse acontecimento, foi o Senhor Jesus. Porque ele já era antes de vir ao mundo, então ele viu isso acontecer, ele foi testemunha desse fato. Isso aconteceu na Babilônia, quando os judeus foram levados para a Babilônia. Eles foram de Jerusalém para a Babilônia, cativos, e lá surgiu o homem rico, que era judeu. O rico era um judeu, porque ele conhecia bem Abraão. E também o pobre, miserável, que era Lázaro. Então, a diferença entre o rico e Lázaro, além do dinheiro que o rico tinha e o outro que não tinha nada, o mais importante é que o nome do rico foi cancelado, o nome do rico foi ignorado, já o nome do pobre foi falado pelo Senhor Jesus. Jesus falou o nome do pobre, chamado Lázaro, e o rico, ele simplesmente ignorou o seu nome, falou apenas rico. Por que isso? Porque as pessoas que descem às sepulturas e não honram ao Senhor, como fez Lázaro, seja pobre, seja rica, então elas também são consideradas de acordo com o serviço que prestaram ao Senhor aqui na terra. Então, se a pessoa, como o caso de Lázaro, pobre, ele não prestou serviço praticamente nenhum, mas ele confiava, ele tinha fé no Deus de Abraão. E só por causa da sua fé no Deus de Abraão, ele foi salvo. E ele, por causa disso, porque ele foi salvo, o nome dele foi falado pelo Senhor Jesus, foi mencionado pelo Senhor Jesus. Já o rico não. O rico deu a mínima para Abraão e para o Deus de Abraão. Então, quando morreu, Jesus também ignorou o seu nome. Apenas falou o homem rico. Então, nós vamos dar continuidade a essa meditação para a gente tirar bastante proveito, porque cedo ou tarde, todos nós descemos à sepultura, salvo se Jesus vier antes. Mas se ele não vier antes, nós vamos descer à sepultura, graças a Deus. E quando nós descermos à sepultura, para onde vai a nossa alma? Eu sei da minha. Eu tenho certeza para onde vai a minha alma. Agora, eu não posso falar o mesmo das outras pessoas, porque cada um tem a sua fé. Cada um
tem usado a sua fé à sua maneira. Há quem creia nos deuses de pau, de pedra e de metal, e há os que creem no Deus que é espírito e verdade. Então, como eu creio no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que é o Senhor Jesus Cristo, então eu tenho certeza da minha salvação. E essa é uma certeza que há dentro de mim, é um sinal, há uma confirmação do Espírito Santo dentro do meu espírito, que eu sou filho de Deus. Então eu louvo e agradeço a Deus por isso. Mas vamos meditar nessa palavra ainda, vamos desfechar a nossa meditação sobre o rico Lázaro, para você poder saber, ou pelo menos pesar a sua situação diante do quadro que nós temos. Por favor, coloque aí o quadro. Então, nesses últimos versículos, quando o rico estava lá no inferno, ele ainda está. Quando o rico lá no inferno viu ao longe Abraão, e também onde estava Abraão estava Lázaro, porque ambos criam no Deus de Abraão. Então, o rico sabia que não podia passar para lá, não havia mais como reverter essa situação, não havia como resgatá-lo do inferno, não tinha como resgatar do inferno. Não há, por exemplo, enquanto você está viva, está afastado, há tempo para você ser resgatado, há tempo para você se arrepender, há tempo para você ser perdoado e ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas, para as pessoas que já morreram, aí o destino delas já está traçado. Se foram para Deus, graças a Deus. Se não foram, foram para o inferno. Então, lá no inferno, Lázaro, sabendo que não tinha mais chance, ele gritou, ele pediu, ele clamou que Abraão mandasse que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água para refrescar a sua língua. Então, lá no inferno, apesar de ser alma que está lá no inferno, então a consciência, a visão, a língua, a tormento, a dor, o tormento. E ele pediu para Abraão fazer isso, mandar Lázaro molhar a ponta do dedo e levar até ele. Mas Abraão respondeu: está posto um grande abismo entre nós e vós. Quer dizer, entre o céu e o inferno há um grande abismo, um enorme abismo. E quando o Senhor Jesus fala em grande abismo, é porque realmente é grande. Imagine ele falar em grande. Então, aqui foi Abraão quem falou: há um grande abismo entre nós e vós. Mas Jesus repetiu: de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam. Claro, nem também queriam. Nem tampouco os de lá passar para cá. Quer dizer, não havia chance de os que estavam lá no inferno voltar ou ir para o céu. Não há, quer dizer, não há oração, não há reza, não há vela, não há fita amarela, nada, não há cerimônia, nada pode reverter a situação daqueles que morrem sem a fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há como a pessoa reverter essa situação. Está lá, já era. Fica só aguardando o dia do julgamento, o grande dia do julgamento. Porque o inferno, não é Deus que mandou o rico para o inferno. Não, não foi ele que mandou. Deus ainda não julgou ninguém. Ele só vai julgar no grande dia do julgamento. Por enquanto, ele não julga ninguém. Mas quando a pessoa vai para o inferno, ela vai porque ela escolheu aqui na Terra continuar vivendo a vida que viveu. Continuar esquecendo
o Senhor Deus, esquecendo a sua palavra, a sua lei, sua justiça. Então você, minha amiga e meu amigo, que tem muito dinheiro, e você sabe que esse dinheiro, grande parte veio da corrupção, do roubo, da sujeira, você vai ter que pagar por isso. Então, se você não tiver os seus pecados cancelados aqui na terra, e isso exige arrependimento, então, se você não se arrepender dos seus pecados, ao morrer você vai direto para o inferno e ninguém pode interromper isso, ninguém pode barrar isso. Só você mesmo. Só você mesmo pode reverter essa situação enquanto você está vivo, porque depois que morrer não tem mais saída. Quer dizer, os outros que orarem por você não vão resolver. Missas tampouco vão resolver. Pode fazer missa dia e noite sem cessar, que não vai acontecer nada. Porque quando a pessoa morre, define o destino das pessoas depois da morte, definitivamente. Essa é a realidade. É o que está escrito na palavra de Deus. Está aí escrito. Jesus falou isso. Olha, os que estão daqui não podem passar para vocês. E nem os que estão aí podem passar para nós. Então, o rico pediu a Abraão: pai. Ele ainda respeita Abraão como pai, mesmo estando no inferno. Pai, rogo-te que o mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Lugar de tormento. Leia, minha amiga e meu amigo. Leia aí o texto, devagarzinho. Lugar de tormento. As pessoas que têm depressão, elas sentem um tormento desgraçado nesse mundo. Mas há chance para elas. Quando elas saírem dos seus lugares e virem em busca do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, elas serão livres. Elas serão livres e salvas. Mas é preciso que elas se voltem para o Senhor Jesus. É verdade que Ele está aí com você, como Ele está aqui comigo. Mas Ele só atende, responde àqueles que o invocam com sinceridade, que o buscam com sinceridade. De outra feita, o próprio Deus fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a pessoa que tem que buscá-lo não é a pessoa que está sofrendo ficar esperando que ele venha atendê-la. Não, ela tem que buscá-lo, rogá-lo. Por quê? Por que você pergunta, por que eu tenho que rogar a Deus, eu tenho que pedir, se Ele sabe, Ele está vendo a minha situação? Claro, Ele está vendo a sua situação, está aí junto de você, mas Ele não vai fazer nada enquanto você não esboçar a sua fé, não manifestar a sua fé nele, enquanto você não pedir. Porque se você não pedir, você não está manifestando a sua fé e humildade, sobretudo. Humildade para requerer dele o seu favor. Então, minha amiga e meu amigo, enquanto há vida, há esperança. E Deus está sempre pronto para ouvir os que o invocam com sinceridade. Sejam católicos, espíritas, evangélicos. Está pronto para atender a todos. Mas exige que as pessoas o invoquem em espírito e em verdade. Enquanto você não invocá-lo, você vai continuar sofrendo esse tormento da depressão. Mas nós temos um testemunho agora de uma senhora que tinha depressão, estava vivendo esse tormento. Essa criatura ouviu falar do Deus de Abraão e ela foi em busca desse Deus.
E olha só o que aconteceu com ela. Vamos assisti-la. Meu nome é Ivani Bertolini, tenho 57 anos, sou empreendedora e nasci no interior de São Paulo, de uma família bem estruturada, mais 5 irmãos. E assim foi dando a sequência, crescendo, com sonhos como toda menina, de casar, de constituir uma família. E eu consegui isso, namorar, noivar, casar e ter um filho. Com sacrifício nós conseguimos conquistar uma vida tranquila, estabilizada, um apartamento de frente para o mar, com carros na garagem à minha disposição. Pessoas dentro da minha própria família tinham muita inveja do meu casamento, dos carros na garagem, tinha Mercedes na garagem. A pessoa perguntava, como é que vocês conseguiram isso? As irmãs, os cunhados, fazia aquela pergunta assim inocente, a gente não percebia que era muito invejado. Tudo ia, caminhava normalmente, ia para natação 3 vezes por semana levar o menino, como toda mãe faz, toda mãe zelosa faz. E dentro da piscina eu senti uma forte mão apertando a minha garganta. Um aperto no peito, na garganta, falta de ar, taquicardia. Eu percebi que já não focava mais nas coisas. Ajudar com a empresa, já não tinha mais firmeza. Por exemplo, meu marido saía, deixava a empresa para mim, eu não tomava conta mais. Começou a piorar ao ponto de levar o cachorrinho no pet shop e não buscar, não ter a responsabilidade de ir lá buscar o cachorrinho na hora. Aí eu fui procurar psiquiatra. Já veio logo de cara com depressão e esquizofrenia, doença mental. Às noites era 24 horas acordada. Eu fingia ficar de olho fechado. Meu marido até pensava que eu dormia. Mesmo com todos os remédios que eu estava tomando, me tornei um zumbi, porque eu não dormia de dia nem à noite, não descansava. Muito estressante. Não comia, não me alimentava e não dormia. Tomava água forçadamente. Onde falava que tinha um psiquiatra, custe que custar a consulta, eu ia atrás. Tinha nada, absolutamente nada físico. Procurei cardiologista por causa daquele coração que disparava daquele jeito, nada, absolutamente. A dor na alma, o pior câncer que existe é a depressão, câncer na alma. Durante 11 anos eu passei por isso. Foi muito sofrimento. Cada tentativa de cura, de busca era frustrada. Sempre frequentei missa com os meus pais, a família inteira na missa. Ultimamente eu estava indo 2 vezes no domingo, de manhã e à tarde na missa. Tomava comunhão, entrava ruim e saía pior lá. Tinha uma crença, tinha uma fé. Mas uma fé inoperante, que não dava resultado nenhum. Frequentei centro espírita também, que as pessoas diziam que era bom, que tinha que desenvolver o espiritismo, e eu fui. Tudo quanto é centro espírita que indicava também, eu fui. O último trabalho em centro espírita que eu fiz foi em cheques predatados. Seria hoje, quer ver aí, 20 mil reais. Só desejo de morte. Eu ainda tinha força para ir, quando alguém indicava alguma coisa, eu tinha força, não sei de onde saía, para buscar ajuda. Custe o que custasse, eu ia atrás, buscar ajuda. Porque eu queria ver meu filho crescer, né? O mínimo que eu poderia fazer, né? Deixei de lado meu marido, deixei de lado meu filho, não cuidava mais da casa, nada, não tinha prazer com nada. O único prazer era ficar deitada no quarto escuro e pensar em morte, só isso. Vendo marido, filho, os anos se passando, meu filho crescendo, e eu naquela prostasia terrível. Eu não vi meu filho crescer de 5 até 14 anos. E vendo como última saída, não tinha jeito, meu marido me consultou se eu aceitaria ir num hospital psiquiátrico renomado que tem aqui na região. Eu aceitei ir. E fui, fiquei 18 dias internado no hospital psiquiátrico, entrei ruim e saí pior. Vi cenas horríveis lá dentro. Tive uma overdose por volta de 3 horas da manhã dentro do hospital psiquiátrico. Foi uma correria violenta, overdose de remédio, que meu corpo já não aguentava mais. Aí foi uma correria e o diretor do hospital chamou meu marido, pode levar embora, desenganada, não tem jeito. Leva embora para morrer, em outras palavras. Eu morei a uma quadra da igreja durante 4 anos, a Igreja Universal. Hoje eu sei que é a Igreja Universal, mas eu nunca soube. Nunca vi nada na TV, nunca ninguém me convidou, passava em frente, ficava chorando na frente da igreja, praticamente a uns 100 metros, ficava chorando lá na frente e nunca soube. Até que um dia, nesse quarto escuro, eu liguei o rádio e acertei. Ouvi um pastor dizendo, depressão tem cura. Nesse dia já estava programado o suicídio fatal, esse ia ter que dar certo, porque eu ia pegar a banqueta que já estava no jeito, separada, ia subir no 15º andar e ia pular.
Horas antes, ouvi a chamada do pastor e fui até a igreja. Aí a atenção das obreiras, dos pastores, me cativaram. E eu fui voltando, né, que eu mais precisava de atenção. Porque na minha família eu já não tinha mais, o povo já tinha largado de mão, toda a família já tinha largado de mão. Continuei indo, recebendo a atenção deles, ouvindo a palavra, muita coisa eu entendia, muita coisa eu não entendia. Entendia pouquíssima coisa do que era falado, porque meu pensamento era outro, né, até então. E continuei insistindo, perseverando. Chegou um dia que eu coloquei todos os remédios no altar, ninguém mandou fazer isso. O psiquiatra até hoje não sabe notícia de mim, acho que ele pensa que eu morri. E deixei tudo. Eu já passei no convênio, já cancelei o convênio também, eu já estava imbuída de uma fé que eu não conhecia, que nem eu sabia que existia na minha vida. O pastor falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até hoje eu uso esse versículo na minha vida. E fui buscando, me batizei nas águas. Fui ouvindo o que era falado, daqui a pouco ouvi falar sobre o Espírito Santo. Teve quarta-feira, inclusive, no início que eu estava conseguindo a cura, eu ia 2 vezes na igreja. Eu ia às 3, chegava em casa, tomava um cafezinho, descansava um pouquinho e voltava para a reunião das 7h30 da noite. De tanto que eu estava interessada em busca, em conhecer. Teve uma época, quando eu ainda não estava doente, eu falava palavrões. Falava e gostava, achava bonito falar palavrão. A primeira coisa que eu deixei, quando eu resolvi buscar o Espírito Santo, eu deixei de falar aqueles palavrões. Hoje eu vejo alguém falando, eu sinto até vergonha. Até que chegou um dia numa reunião de quarta-feira que foi diferente. Mesmo não sentindo nada, eu saí de lá com uma certeza, uma força que eu até então não conhecia. Um brilho, uma coisa diferente. Senti uma força assim que se apossou de mim. Aonde eu vou, eu conto sobre a transformação. Aliás, não precisa nem contar, muitas pessoas veem. Hoje, tudo que eu faço dá certo. Me tornei, além da vida espiritual que eu adquiri dentro da Igreja Universal, me tornei uma empreendedora de sucesso. Eu nem pedi isso. Eu não pedi isso para Deus e consegui. Ai, sem o Espírito Santo não dá para viver. Se não fosse Ele, já não seria... Eu não ia existir, viu? Não tem como definir, porque não dá para viver sem Ele. É mais do que o ar que eu respiro. O Espírito Santo é como um tesouro na minha vida mesmo. Ele faz parte da minha vida, eu não trocaria Ele por nada, eu não troco Ele por nada nesse mundo. De jeito nenhum, não me passa pela cabeça trocar o Espírito Santo por nada. Mesmo tendo sido curada, não sei o que teria sido de mim sem o Espírito Santo, eu não consigo imaginar. É tudo, o Espírito Santo é tudo na minha vida. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória Deus te dá. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor.
as promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá. Meu nome é Marta, eu sou administradora e antes de eu assistir essa programação eu levava uma vida muito difícil. A minha família era destruída, só para ter uma ideia, minha mãe foi mãe solteira e a minha tia também. Então eu já nasci rejeitada pelo meu pai. E fomos criados eu e 2 primos pela minha avó, enquanto minha mãe e minha tia saíam para trabalhar. Dentro de casa eram muitas brigas que nós tínhamos, qualquer coisa era motivo para discussões, e não só discussões, mas agressões mesmo, tanto físicas quanto verbais, a ponto de um puxar a faca para o outro, tesoura. E eu lembro que em certas ocasiões nós tínhamos tanto medo, minha mãe e eu, que a gente se trancava no quarto e a minha avó ficava passando a faca na porta. Por conta disso, eu fui desenvolvendo dentro de mim um vazio muito grande. Eu era uma pessoa muito triste, angustiada, e eu ficava olhando várias áreas da minha vida, eu ficava analisando, e eu não entendia de onde vinha aquilo. Tinha aquela tristeza dentro de mim, eu andava pelos lugares mais ermos que tinha para ver se alguém me matava, porque eu tinha o desejo de morrer, porém não tinha coragem para me suicidar. Até o dia que eu assisti a programação da Igreja Universal e eu resolvi ir. Nesse dia o pastor estava falando sobre o Vale do Sal, que ia ser uma oração forte de libertação, e ali eu vi uma esperança e resolvi ir. Naquela mesma semana fomos, minha tia e eu. Quando eu pisei os pés na Igreja Universal, parece que meus olhos se abriram e parece que eu estava no escuro. E a partir daquele dia eu comecei a enxergar. E aí eu descobri que existia o Espírito Santo. E essa foi a grande descoberta da minha vida. Aí eu comecei a buscar. Eu buscava com todas as minhas forças, de segunda a segunda. Bastava ter uma oportunidade, eu estava buscando o Espírito Santo. Eu tinha sede de conhecer a Deus. Até que um dia eu fui batizada com o Espírito Santo e a transformação foi total na minha vida. Aí sim eu tive verdadeiramente motivo para sorrir. Eu fui transformada de dentro para fora. Uma pessoa que tinha buscado preencher o vazio em tudo, com pessoas, com coisas, e descobri que a verdadeira felicidade é o Espírito Santo. E é interessante porque através da minha mudança, a minha família também mudou. Aquelas brigas, aquela perturbação toda que nós tínhamos em casa, passou a não ter mais. Me casei, tenho um casamento hoje abençoado, vivemos bem, tenho uma vida próspera, e é o que eu falei, acima de tudo, o que eu tenho de mais valioso e importante é o Espírito Santo. Essa programação continua muito importante, porque através dela nós podemos alimentar a nossa fé. São palavras que são dadas diariamente. Eu agradeço as pessoas que patrocinaram essa programação. No momento mais difícil da minha vida, foi através da programação que eu consegui encontrar a verdadeira razão de viver. E eu agradeço essas pessoas, porque se não fossem essas pessoas patrocinarem, eu não teria descoberto. O que eu descobri, minha vida não teria sido transformada. Eu sou uma patrocinadora, sim, da programação. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado,
Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Eu ouvi alguém falando em câncer no rádio e eu parei na estação. Eu deitado ali com os meus filhos do meu lado e com esse pensamento na minha mente. Tira a vida deles e tira a sua também. Liguei o rádio, ouvi alguém falar comigo. Ei, é você mesmo. Naquela hora que eu tava com a corda no pescoço, que eu ia me tirar daquele armário, desse pensamento na minha cabeça, aquela voz, aquele pastor, nós temos pastores prontos para te ajudar. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito 0, conta corrente 15250, dígito 1. Pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9, conta corrente 206577, dígito 0. Se preferir, doe através do site universal.org/doar, pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Meu nome é Willy Monteiro, tenho 35 anos, sou de Jundiaí. Minha formação é na área de administração. Hoje eu sou empreendedor, né? Tenho um negócio próprio. Tudo que eu ouvia da Igreja Universal, eu via nas revistas, né? Principalmente as revistas que saíam, notícias do Bispo Macedo para mim. Eu ficava muito revoltado, eu xingava de tudo quanto é nome. Essa era a imagem que eu recebia da mídia, porque eu não conhecia o outro lado. Eu nunca procurei saber o que era a Igreja Universal, quem era a pessoa do Bispo Macedo, né? Não chegava para mim essa informação. Tudo que eu tinha em referência da Igreja Universal e do Bispo Macedo era negativo. Na época eu me lembro da prisão do Bispo Macedo, né? E aí para mim foi o cúmulo, né? Porque eu falei, poxa, tá aí, ó. O cara é um bandido, poxa. O cara tá, na verdade... Ele está lá bem e as pessoas estão sofrendo. Quem frequenta esse lugar é um bando de ignorantes. Sempre gostei muito de futebol, joguei futebol desde os 6 anos de idade, já estava na categoria de base e me veio um convite, inclusive, para atuar numa equipe fora do país, né, na Itália. Quando eu cheguei na Itália, né, que eu passei a ter acesso a um mundo que até então eu não conhecia, comecei a conhecer a noite. Né, comecei a conhecer a prostituição e foi aonde isso me acarretou num vício muito grande, porque eu comecei a deixar de dar foco na minha profissão, me preocupando com quem eu ia passar a noite, o que eu ia fazer à noite. A partir daí fui me frustrando, porque obviamente que você não consegue ter um rendimento como esperado. As pessoas também começam, por mais que a gente tente esconder, as pessoas passam a perceber, né, pelo cheiro,
né, do álcool na boca, pelo teu rendimento que você não dormiu, né, pela tua face. Quando você está nesse vício você não percebe, mas as pessoas do lado elas percebem, né, porque a tua aparência, a tua fisionomia ela fica abatida, ela muda, né, e a partir daí eu desisti desse sonho, voltei para o Brasil também. Só que assim, esse vício obviamente não saiu da minha vida, que acarretou uma destruição total na minha vida. E eu fui doar sangue, eu descobri que eu tinha uma DST, eu teria que procurar um infectologista, né, para ele fazer ali um coquetel e eu tomar desse medicamento para o resto da vida. Nesse momento eu estava há quase 7 meses desempregado, ou seja, sem nenhuma renda, onde eu perdi um carro na época avaliado em 75 mil reais. Eu perdi a minha casa, recebi a carta de despejo da casa porque não estava conseguindo mais pagar o financiamento da casa. Então isso acarretou numa depressão a ponto de eu desistir de tudo que eu tinha conquistado, eu desisti. Falei, bom, já que eu não tenho casa para morar, né, eu me esforcei para ter o que eu tenho e perdi, então eu vou morar na rua. Teve um dia que eu me recordo assim, com muita consciência de que eu estava no chão, caído, chorando, gritando de dor, que era uma dor que me consumia por dentro, realmente. Foi quando me veio a consciência, quantas vezes a minha mãe havia falado de Jesus para mim, quantas vezes a minha mãe havia falado de Deus para mim, eu nunca tinha dado ouvido, né? E eu comecei a lembrar, quantas vezes Deus havia me livrado de situações que eu chegava em casa, não sabia nem como. Eu falei, bom, eu vou tomar uma decisão. Eu vou conhecer esse Deus que a minha mãe fala, eu quero conhecer essa fé que ela pratica, né, que não desiste, que tá ali, né, fervorosamente está ali, aconteça o que acontecer, ela tem essa, eu via nela essa comunhão com Deus, eu passei então a reconhecer isso na fé da minha mãe. E eu falei, pronto, eu vou lá. Foi aonde eu liguei para minha mãe, nesse mesmo dia, falei, mãe, eu queria ir na igreja com a senhora. E eu me lembro que eu cheguei à igreja numa reunião, numa terça-feira, era uma reunião de cura, que era justamente o que eu precisava. Bom, a primeira coisa que eu observei chegando nessa reunião, totalmente desconfiado, né? Porque eu estava aguardando o momento em que o pastor fosse pedir o meu dinheiro. Eu estava passando fome, o que eu tinha para oferecer? Não tinha nada, né? Eu cheguei nessa reunião e o pastor fez um desafio comigo naquele dia. Eu aceitei esse desafio porque assim eu não tinha mais no que acreditar. Eu já tinha desistido realmente da vida, então falei, agora eu vou obedecer. E a primeira bênção que aconteceu na minha vida foi a minha cura. A partir dessa reunião, o pastor determinou que eu estava curado, que eu poderia ir fazer o exame de sangue, que meu sangue ia estar limpo. A fé dele foi tão grande que aquilo entrou dentro de mim, eu acreditei naquelas palavras. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer os exames, né? E o exame constatou que meu sangue estava totalmente limpo. E ali eu vi que Deus existia. Ali eu senti um abraço de Deus realmente. Me senti acolhido, me senti bem. Eu me emociono em falar isso porque eu não tive esse abraço no mundo inteiro. As pessoas me abandonaram. E aquele homem de Deus, ele me acolheu. Por que eu havia falado tão mal da igreja, tão mal da pessoa do bispo? Porque aquela porta estava aberta. Parece que foi um respiro para minha alma, foi um alívio. Foi ali que eu comecei realmente a ver que havia solução. E que aonde eu menos esperava, que eu mais critiquei, foi quem estendeu a mão para mim, foi quem me abraçou. Então passei a lutar pela minha vida profissional, pela minha vida, né, sentimental, porque por dentro eu estava completamente destruído. Passei a acreditar que eu poderia realmente voltar a ser alguém na vida, conquistar novamente os meus objetivos. Eu ouvia falar do Espírito Santo, eu não tinha noção do que era o Espírito Santo, né? Eu tinha ali tido, na verdade, um encontro com o poder de Deus, mas eu não tinha tido ainda um encontro com Deus. E numa reunião de quarta-feira, né, na Escola da Fé, eu recebi o Espírito Santo. E eu recebi a maior alegria, a maior conquista que eu poderia ter recebido na minha vida. O que eu garanto, com toda certeza, é que depois desse dia, eu nunca mais me vi triste. Eu nunca mais tive tristezas. E não fosse o Espírito Santo, eu não estaria de pé hoje, eu não estaria permanecendo, porque as guerras elas vêm e somente com o Espírito Santo a gente tem a condição de permanecer. Eu que achava que aquelas pessoas que frequentavam a Igreja Universal eram pessoas ignorantes, né? Não tinham estudos, não tinham condições.
Na verdade, quem estava sendo enganado era eu, porque eu perdi muito tempo. Talvez, né, não fosse esse preconceito, eu teria a oportunidade lá atrás de não ter sofrido tanto. Primeiramente, hoje eu agradeço a Deus, como primícia, né, que a gente aprende Deus em primeiro lugar, né, pela misericórdia dele. Hoje eu tenho prazer em falar de Deus para as pessoas. Agradeço muito a minha mãe, né, que nunca deixou de lutar por mim, mesmo eu a ofendendo, mesmo eu a falando mal, mesmo com todas essas fake news, ela lutou. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer o Bispo Macedo pessoalmente. Se hoje eu tivesse essa oportunidade, com certeza eu pediria perdão a ele pelas coisas que eu falei, pelo mal que eu desejei, que por meio dessa obra, que manteve as portas abertas, que foi onde eu recebi aquele abraço, que eu iria mudar a minha vida. Neste domingo, o Bispo Macedo retorna ao Brasil e irá realizar 3 encontros de fé no Templo de Salomão, às 7 horas da manhã, no jejum do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, tem a direção do Altíssimo para acertar. Às 9h30 da manhã, na concentração de fé e milagres e a bênção para os casais. Quando você constitui um lar, uma família, um casamento sólido, você se torna uma pessoa feliz, valente, forte. E ao cair da tarde às 18 horas, na vigília do Espírito Santo, o Senhor é quem? É a minha sombra direita. Ele guarda a minha alma. Me protege contra o mal. convide os seus amigos e traga os seus familiares. Será um domingo glorioso e memorável. Domingo, grande encontro de fé com o Bispo Macedo, às 7 horas, 9h30 da manhã e às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Meu nome é Larissa dos Santos Mendonça, eu tenho 21 anos e trabalho como atendente. Os meus pais, eles se afastaram da igreja, consequentemente eu me afastei junto com eles. E aí que começou, de fato e de verdade, a minha ruína desde criança. Estava na casa da minha avó e não tinha ninguém na casa da minha avó. E eu estava dentro do quarto, deitada na cama dela, e um vizinho entrou. E aparentemente ele sempre foi uma pessoa muito pegajosa. E devido a isso, ele sempre estava abraçando todo mundo, ele sempre estava beijando todo mundo. E quando ele entrou no quarto, eu me assustei e me levantei. Aí ele veio como quem quisesse apenas me cumprimentar. Só que nisso ele segurou os meus 2 braços e me jogou em cima da cama da minha avó. E quando ele fez isso, ele se jogou por cima de mim. Eu entrei em desespero, comecei a gritar, comecei a pedir por socorro, comecei a pedir para ele não fazer nada comigo, comecei a empurrá-lo desesperadamente. E nisso um dos meus tios que estava lá fora ouviu o grito e estranhou. Quando ele ouviu o grito, automaticamente esse vizinho me soltou e eu saí correndo. Eu tinha muito medo de contar para as pessoas o que tinha acontecido pela reação delas, principalmente pela reação do meu pai. Então eu guardei dentro de mim por muito tempo a tentativa do abuso que eu tive e isso me doía muito. A tristeza que eu carregava era muito pior. Eu chegava a me machucar, eu tinha desejo de me matar a todo tempo, eu passava de dia e de noite planejando como que eu ia tirar minha própria vida. Tinha um complexo dentro de mim, eu me achava feia, às vezes eu olhava na rua até as moradoras de rua e eu achava que elas eram mais felizes e mais bonitas do que eu. Eu me achava horrível, exatamente por isso eu não tinha o prazer de me cuidar. As minhas roupas eram sempre sujas, rasgadas, não usava roupas de menina, eu me comportava como um menino. O período que entrou na minha adolescência, que foi quando a depressão chegou, ela tirou tudo que eu restava. Se um dia eu tinha tido expectativa de vida, na minha adolescência isso se acabou, porque eu olhava para todas as áreas da minha vida e eu não era feliz. Eu, inclusive por conta desse ódio que eu carregava pela minha família, estando com a minha irmã mais velha em casa, que ela era a pessoa que eu mais odiava,
Eu decidi que eu ia matá-la. E eu fui até a cozinha, peguei uma faca e fui até a minha irmã para matá-la. Quando ela viu, ela saiu correndo, desesperada, e mesmo assim eu atirei a faca na direção dela. E nisso ela saiu correndo, desesperada, para pedir ajuda. E ali me bateu um desespero muito grande, porque eu já achava que ninguém se importava comigo. E aí eu entrei e falei, não, eu preciso me matar antes de alguém chegar, porque as pessoas já não se importam comigo. Se souberem o que eu tentei fazer com a minha irmã, o que mais vão fazer comigo? E aí eu peguei uma outra faca para tentar cometer a minha primeira tentativa de suicídio. Essa voz deixou bem claro para mim que o melhor era morrer, que eu deveria me matar. Eu pensava em morrer de dia e de noite. Eu ia dormir, mesmo não conseguindo, porque eu passava as noites chorando, planejando como tirar a minha própria vida. Eu ia para estações de trem ou qualquer coisa do tipo, eu já pensava ali em me jogar, porque ia ser uma morte mais rápida. E mais uma vez aquela voz que me acompanhava 24 horas começou a dizer para me matar. Como eu estava sozinha, ia ser mais fácil, ia ser mais rápido e principalmente ninguém ia conseguir me impedir. E devido a isso, eu levantei decidida a me jogar. Quando eu levantei do sofá para me matar e abrir a janela, a televisão da minha casa ligou sozinha. Eu não sei descrever como, nem por que isso aconteceu. E ali tinha um testemunho. Tinha um homem que estava descrevendo a vida dele e parecia que ele estava falando de mim e não dele. Ele descreveu tudo que eu estava vivendo. E aquilo me prendeu, aquilo me chamou a atenção, principalmente pelo depois. Porque ele começou a falar que ele era feliz, que ele era completo, que ele não carregava mais nada do que ele carregava. E era tudo que eu queria, era tudo que eu mais procurei. E nisso eu olhei para o céu, mesmo sem saber como orar ou como falar com Deus. E pensei, eu falei, será que se eu fizer o que ele fez, a minha vida pode mudar? Se eu for lá na igreja como ele foi, será que eu realmente posso ser feliz? E eu decidi ir até a Igreja Universal que tinha próximo da minha casa. Primeira vez que eu pus o pé na igreja, eu já saí diferente. Porque parece que eu entrei com 10, 50 quilos nas minhas costas e eu saí de lá leve. Eu saí de lá em paz. Principalmente que quando eu cheguei na igreja, eu encontrei pessoas que não me jogavam para baixo, como as pessoas ao meu redor. As pessoas ali, elas me aceitaram como eu era, mas principalmente elas me acolheram. Eu encontrei na igreja a família que eu procurava dentro da minha casa e eu não tinha. Eu comecei a aprender que eu deveria largar mentira, porque eu mentia muito, eu deveria largar o pecado, eu deveria vencer os meus pensamentos, porque mesmo frequentando a igreja, aquela voz ainda tentava reaparecer na minha vida. E eu comecei a largar tudo aquilo que eu acreditava que estava me fazendo mal e que pudesse estar impedindo eu de receber o Espírito Santo, eu comecei a largar. A primeira coisa, eu aprendi a perdoar. Eu aprendi a me perdoar por conta que o fato do ódio de eu ter por mim mesma, eu me perdoei e eu perdoei a minha família. Comecei de dia e de noite, eu buscava o Espírito Santo. Fiz propósitos, fiz jejum de mais de 24 horas, porque eu queria receber o Espírito Santo. O que Deus me desse, que eu achava que Deus me deu a direção ali, eu fazia. Eu me vesti de pano de saco, eu coloquei o versículo no pano de saco de que Deus prometeu que derramaria o Espírito Santo. Eu escrevia, eu cobrava aquilo de Deus, porque eu já sabia quem eu estava sendo diante de Deus. E aí foi que nisso, eu decidi que aquela madrugada eu não dormiria. Eu iria buscar o Espírito Santo de hora em hora. E nisso, na oração das 3 horas da manhã, eu comecei a buscar o Espírito Santo e tive a certeza de que ele entrou dentro de mim. A alegria que eu recebi naquele momento, a paz, eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu chorava. Tanto que quando a oração acabou, eu nem conseguia acreditar. A minha alegria era tão grande que eu queria acordar a minha casa inteira. Eu até cheguei a acordar algumas pessoas por conta disso na minha casa devido ao barulho. Mas a minha alegria era tão grande. Eu falei, meu Deus, eu recebi o Espírito Santo. É de verdade. Poxa, realmente eu tenho Deus dentro de mim. E a partir daquele dia eu passei a ser diferente. Eu de fato e de verdade tinha a natureza de Deus. Aquela natureza que o pastor colocou a verdade na minha cara já não existia mais. Eu tinha certeza que o Espírito Santo estava dentro de mim e daquele dia em diante, de fato e de verdade, eu era uma nova Larissa. O Espírito Santo, ele veio para mudar minha vida. Posso dizer que ele foi a minha maior conquista. De tudo que Deus me deu, desde que eu cheguei na igreja, o Espírito Santo foi a melhor coisa que já me aconteceu, porque eu passei a me amar. Eu passei a olhar para mim como Deus me via. Eu passei a me cuidar, principalmente. Eu passei a ser feliz.
que era algo que eu sempre buscava e achava que eu ia ter isso em coisas e pessoas. Eu já não dependia mais de ninguém. Eu dependia somente do Espírito Santo. Hoje a Larissa é totalmente diferente. Eu não deixei de passar por problemas, eu não deixei de ter momentos difíceis, mas é diferente porque Ele é a força que eu preciso. Hoje, o que as pessoas falam, o que as pessoas acham, tudo aquilo que eu dependo, eu não preciso mais. Eu tenho certeza de quem eu sou e ainda que ninguém mais acreditasse em mim, eu acredito em mim porque Ele acreditou em mim primeiro. Hoje a voz que eu carrego 24 horas dentro de mim é a voz de Deus. E eu posso dizer que essa voz de Deus, ela cuida de mim 24 horas. Ela não passa a mão na minha cabeça 24 horas, mas ela me ensina, ela cuida de mim, ela não me julga como as outras pessoas. Essa voz, ela cuida de mim, ela me ensina a tudo que eu preciso mudar, a tudo que eu preciso fazer, a tudo que eu preciso viver. Meu nome é Adriana Antunes, eu sou profissional de marketing e hoje atuo como analista de projetos numa grande empresa. Eu cresci numa família de um lar de 4 filhas, né? Eu era a mais nova. Quando estava chegando na adolescência que eu comecei a ter problemas. Eu tinha complexo de inferioridade, porque eu sou ruiva, e aí eu achava que eu era diferente de todos os meus colegas. Quando começou a chegar na fase adulta, foi quando aconteceu a pior tragédia, né? Que aí a minha mãe faleceu, né? Quando eu tinha 23 anos. E aí, quando aconteceu isso, aí eu fiquei totalmente perdida, porque toda aquele amparo que eu tinha dela, eu perdi totalmente. Quando eu me vi sem a pessoa que era meu porto seguro, aí eu fiquei muito perdida nesse mundo, assim, eu não sabia o que eu fazia. E aí eu sofri muito, muito mesmo, a ponto de 2 vezes pensar em suicídio. Eu estava voltando da faculdade, uma vez na linha do metrô, o metrô vinha vindo e aí veio uma voz e falou, não tem por que você viver mais, a sua mãe foi embora, se joga. Dentro de mim, assim, era uma dor física, eu não conseguia, doía tanto, e eu lembro que eu olhava para o céu e chamava a minha mãe, falava que eu queria que ela voltasse. E ao mesmo tempo eu cortei relações com Deus, porque eu achei um absurdo Deus tirar minha mãe de mim. E aí eu não queria saber de Deus. E o meu pai já vinha na igreja. E eu não gostava da Igreja Universal. Eu falava que aqui era a igreja de Zé Povinho, que eu nunca ia entrar aqui, que eu achava um absurdo meu pai ser um advogado e vir aqui. E o meu pai lutando por mim, em silêncio, mas lutando por mim. Aí um dia eu fui sair de casa e eu falei para ele, eu não sei por que não morreu você, em vez de morrer minha mãe. Eu falei para ele. E saí. E aí vim andando na Celso Garcia, e aí foi uma luta muito grande, mas eu entrei numa sexta-feira, às 3h. Eu entrei, comecei a prestar atenção em tudo que aquele homem de Deus falava, e aí foi abrindo minha mente, eu fui vendo que tinha uma saída. E aí foi quando ele fez o desafio, ele falou pra gente fazer um propósito com Deus e que a gente ia ter uma resposta naquele dia mesmo, né? Fui lá, fiz o que ele pediu para fazer e a hora que eu cheguei em casa, o meu pai falou que tinham ligado da empresa que eu trabalho até hoje, há 20 anos. Falei, opa, esse lugar tem poder, né? E aí eu continuei vindo. E aí, quando o homem de Deus falava de se batizar, eu tinha medo. Tinha medo de me entregar. Aí um dia o bispo falou do altar que era como se ele estivesse falando comigo. Só faltou ele falar meu nome, né? Que era Deus, eu tinha certeza que era Deus falando. E aí eu lembro que eu nem trouxe a roupa, nem trouxe roupa de baixo para me trocar depois. E eu fui e falei para a obreira, eu falei, eu quero me batizar, mas eu não trouxe a roupa. Ela falou, não tem problema, a gente arruma e vamos. E aí eu me batizei e me entreguei. Aí as coisas começaram a mudar, o meu pai continuou vindo na igreja, mas infelizmente meu pai adquiriu uma doença. E eu já estava na fé, já estava buscando a Deus e buscando pela cura dele. E ele, a gente com tratamento médico, tratamento espiritual, ele vinha nas reuniões e tal, e aí chegou um momento
que o meu pai estava no leito de morte, estava lá, né, morrendo, se entregando já. Tenho certeza que Deus estava no quarto para levá-lo. E eu comecei a chorar, falando para ele. Falei, pai, por favor, não vai, porque a minha mãe já foi. E agora vai o senhor também, eu vou ficar sozinha no mundo. E aí veio uma voz dentro de mim que falou assim, deixa ele ir, eu vou cuidar de você. E aí foi uma voz, assim, foi muito clara. Eu tinha certeza que era Deus, certeza. Foi tanta certeza que eu falei para o meu pai, eu mudei de ideia na hora. Falei, pai, vai, Deus vai cuidar de mim. E aí parecia cena de novela, porque realmente meu pai faleceu naquela hora. Na hora que eu liberei, ele faleceu. Aí essa experiência fez com que eu me achegasse mais a Deus. Aí realmente eu comecei a buscar na palavra. Foi aí que eu comecei a buscar e comecei a me afastar das coisas erradas, amizades que não me faziam bem. E comecei a fazer tudo direitinho, que o homem de Deus falava no altar, eu comecei a fazer. E aí um dia o homem de Deus falou para mim, falou assim, vem aqui na frente quem não recebeu o Espírito Santo ainda. E aí eu recebi o Espírito Santo naquela hora que o homem de Deus apontou e falou, receba. Eu recebi, e foi assim, maravilhoso, sabe? Foi uma coisa assim, que eu senti uma paz, uma certeza de que eu não era mais sozinha. A primeira coisa que mudou é que eu passei a olhar para o outro e deixei de olhar para mim. E eu queria muito que as pessoas que estavam ao meu redor tivessem a mesma experiência que eu tive. Então, eu comecei a querer falar daquela experiência para todo mundo. Hoje, eu sou uma pessoa que eu tenho paciência, eu consigo ver as coisas de uma outra forma. Eu fui abençoada na minha vida sentimental, hoje eu tenho um casamento. Hoje eu falo que eu não seria Adriana se eu não tivesse o Espírito Santo. Em tudo que eu faço. E hoje o que eu quero é trabalhar para Ele, né? O que eu quero é ganhar almas para Ele. Desde o começo da minha caminhada, eu faço trabalho do presídio e eu quero que aquelas meninas tenham a mesma experiência que eu tive, a mesma mudança de vida que eu tive. Eu trocaria tudo por ele, com certeza, trocaria tudo por ele. Se Deus me chamasse, larga tudo e vem, eu iria. Eu quero passar para as outras pessoas o que eu vivi e o que eu venci com esse Espírito maravilhoso que cuida de mim até hoje. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem. Meu Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nós entramos em tua presença em favor das pessoas que estão gemendo do outro lado, do rádio, da televisão, da internet, pessoas que estão sofridas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão querendo morrer. Ó, meu Pai, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Então, em o nome do teu Filho, opera um milagre na vida dessa pessoa agora, pelo amor do teu nome, meu Pai, para que todos saibam que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor está sempre pronto para ouvir aqueles que te invocam em espírito e em verdade. E eu te peço isso, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. E todos os que creem digam amém. E graças a Deus, sejam curados, sejam libertas, sejam livres, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Então, meus amigos, nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta às 9 da manhã. A Esté e eu estaremos aqui com vocês ao vivo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Até lá.
Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore.